Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso, né, sobre os nossos bebês de 2 anos de idade. Nessa aula tão importante, né? Eu tava animada para chegar logo esse momento dessa aula que a gente vai falar sobre nós, né, sobre as nossas emoções, o nosso autocuidado, sobre rede de apoio. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema. E assim, de novo, eu dividi essa aula em duas partes, né? Nessa primeira parte eu vou tentar assim ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês, justamente, né, nessa aula que a gente vai falar sobre rotina, né, sobre a previsibilidade, sobre o nosso cotidiano. Então, eu sei como é o dia a dia com uma criança, eu sei como é o tempo, e eu quero ser o mais objetivo possível nessa aula. Nessa primeira parte desse tema, né, desse assunto do autocuidado, das nossas emoções, enfim, eu quero falar mais sobre a parte teórica mesmo, né, porque a gente precisa entender por que as nossas emoções são como elas são, por que a gente sente, por que a gente reage, de onde é que vem a nossa impaciência, né, a nossa falta de autocontrole, as nossas dificuldades muitas vezes em lidar com algumas emoções, com algumas reações das nossas crianças. É importante que a gente entenda isso primeiro, nessa primeira parte, né? Para que a gente possa partir então para o segundo passo, para a segunda etapa, que vai ser na nossa próxima aula, né? Na segunda parte desse tema, que aí vão ser ferramentas, estratégias mais práticas mesmo, para a gente aplicar no nosso dia a dia, para a gente se autoconhecer, para a gente poder aceitar melhor as nossas emoções, lidar melhor com as nossas emoções e também para a gente organizar melhor ali o nosso dia a dia, nosso cotidiano, como que a gente pode preparar a nossa rede de apoio, como que a gente pode preparar uma previsibilidade que traga segurança para nós também ali, como é que a gente pode se organizar, né, internamente e externamente também, o nosso ambiente, o nosso dia a dia ali, o cotidiano com a nossa família, com a nossa criança. Então essa parte mais prática fica para a segunda parte, tá? E agora eu quero focar mesmo nessa parte da gente entender por que a gente funciona como a gente funciona, né? Por que que algumas emoções são despertadas na gente, por que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para lidar com alguns momentos, com algumas situações e com algumas emoções nossas. Em algumas fases na vida da nossa criança, do nosso bebê, né, da convivência, ali vão ser mais intensas mesmo. Algumas fases a nossa criança vai demandar muito mais da gente. Por isso que eu achei importante, assim, a gente trazer um momento do nosso curso para falar sobre a gente, né, sobre o nosso autocuidado, sobre o conhecimento e sobre o cuidado com as nossas emoções. Então, assim, já lá no início, né, no puerpério, quando o nosso bebezinho chega, a gente já vive uma intensidade ali, tanto de mudanças hormonais, mudanças nas nossas emoções, né, aquela montanha russa mesmo ali, emocional, e também a adaptação com aquela fase nova, com aquele ciclo novo, né, só que não termina aí, né, não é só esse início que normalmente é meio complicado, é meio intenso para todo mundo mesmo, assim, no geral, para toda a família, né? Algumas outras fases a gente já sabe que para todo mundo também é um pouco mais intenso, pode ser um pouco mais desafiador, como, por exemplo, os 2 anos, ali próximo dos 2 anos do nosso bebê, né? E algumas fases, assim, vão ser particularmente mais desafiadoras para cada família, para cada realidade. Então, assim, o mais assertivo é sempre a gente trabalhar na prevenção, no autocuidado mesmo, de uma maneira frequente, né? De uma maneira que faça parte ali da nossa vida, que a gente exercite esse olhar sempre, porque aí quando as fases desafiadoras chegam, a gente já tá mais preparado para lidar, né? A gente já sabe, a gente já se conhece, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe o que fazer também, não para facilitar as coisas, porque eu acredito que nem sempre elas serão fáceis mesmo, né? A gente realmente precisa esperar e saber que os desafios vão aparecer, né? Mas a gente vai conseguir pelo menos lidar de uma forma melhor com eles, né? Sem nos perdermos tanto aí pelo caminho e sem nos distanciarmos de nós mesmos também, né? Porque a gente realmente só consegue cuidar bem de um ser humano, de outro ser humano, quando a gente não se negligencia, quando a gente não negligencia o cuidado com a gente, né? Quando a gente também sabe olhar para dentro, né? É aquela alusão da máscara de oxigênio, né? Do avião, inclusive, que a gente não consegue ajudar outra pessoa se a gente primeiro não colocar
a máscara na gente, né? Nós precisamos nos ajudar primeiro, né? Estarmos bem primeiro para depois ajudar a outra pessoa. Então, é exatamente sobre isso também quando a gente fala de entender sobre emoções, de acolher as emoções das nossas crianças, a gente precisa primeiro conseguir olhar pra gente também. E assim, se a gente não tiver essa consciência, né, se a gente sempre for se deixando para depois, né, ou engolindo, ou preferindo não ver, preferindo não olhar para aquilo, não cuidar, não curar, né, as nossas feridas, não cuidar da gente, não compreender de fato as nossas necessidades e suprir essas necessidades, uma hora a bomba vai explodir, assim, não tem jeito, né? Ainda mais quando a gente já tá no limite, por exemplo, de cansaço físico mesmo, né, de exaustão física, mental, de privação de sono, né? Porque a gente tá falando sobre cuidar de um bebê, cuidar de uma criança, e a gente sabe, quem tem criança em casa, muitos momentos a gente vai passar por isso, né? Vai passar por essa exaustão, justamente, por essa privação de sono. Então, todo o entorno precisa estar bem preparado, a gente precisa alimentar isso, suprir isso sempre para não deixar realmente a bomba explodir. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a respeito de previsibilidade. E se você me acompanha já há algum tempo aí nas redes sociais, você já deve saber que eu uso bastante esse termo e eu falo muito a respeito de previsibilidade porque ela é a chave para muita coisa quando a gente fala de emoções, de autocontrole, de regulação emocional, de equilíbrio emocional. Por quê? Porque a previsibilidade ela é inerente a todo ser humano, faz parte da nossa constituição. A gente precisa de uma certa segurança, sabe? De previsão mesmo dos acontecimentos, da ordem das coisas. A gente saber o que esperar, a gente saber o que vai acontecer e ter essa noção, assim, de que a gente tem o controle, sabe? Sobre o nosso dia, sobre as situações, sobre as reações nossas, as reações dos outros, né? Das pessoas com as quais a gente convive ali. A gente saber o que esperar traz uma sensação de segurança que ajuda a manter as nossas emoções mais equilibradas. E tudo que é desconhecido, imprevisível, gera uma sensação de desordem, né? De perda de controle, de insegurança, justamente. Então é aí que as nossas emoções começam a se desestabilizar. E a convivência com uma criança pequena é uma sensação de insegurança constante, né? Porque a gente nunca tem uma certeza de fato ali no que é que vai acontecer. A gente não consegue ter uma certeza do nosso dia exatamente. A gente até tem uma programação, mas muitas vezes a gente se perde, né? No meio dessa programação, aparecem imprevistos, a gente não consegue prever todas as emoções, todos os comportamentos da criança, todos os imprevistos, né? Que geralmente vão aparecer ali com um bebezinho pequeno, com uma criança pequena. Então, o nosso dia, né? A nossa convivência com uma criança pequena é recheada mesmo de imprevisibilidade. E por que que essa imprevisibilidade, né, essa sensação de insegurança nos desestabiliza emocionalmente? Porque ela aciona em nós algumas emoções que são ligadas a mecanismos nossos de alerta. É o nosso cérebro primitivo em ação mesmo, né? A gente até falou disso já na aula a respeito das emoções da criança, né? Como é que se desenvolvem as emoções lá na infância. E para nós é a mesma coisa, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer e a gente está vivendo ali uma constante imprevisibilidade, né? Uma constante insegurança da ordem do acontecimento das coisas, né? Da ordem das coisas, das emoções, a gente é colocado o tempo todo em estado de alerta. Então, o nosso cérebro primitivo, ele vai nos dizendo o quê? Que a gente precisa se manter atento, alerta, ligado o tempo todo, para lidar com os imprevistos, para resolver o problema que vai aparecer, para nos defender, né, do que for predador, né? Então, assim, é justamente isso do nosso lado instintivo, né? Desse lado mais primitivo. E o que acontece é que o tempo todo em estado de alerta, né? A gente sendo colocado o tempo todo em estado de alerta, o nosso estado de estresse também vai ser elevado, né? Os níveis de estresse do nosso organismo vão estar mais elevados o tempo todo também. E apesar de nós adultos, né, já termos ali as ferramentas necessárias para o autocontrole, né, nós já temos a maturidade de desenvolvimento necessária para ter o autocontrole, para lidar com a situação, para estabilizar as nossas emoções, esse processo todo que acontece aí, né, que nos joga para esse estado de alerta, para elevar os nossos níveis de estresse, a nossa atenção, nem sempre tudo isso acontece de forma
consciente, né? E aí que mora o pulo do gato, justamente. Então, quando a gente consegue entender isso e a gente se dá conta do que é que está acontecendo com a gente, né? A gente consegue perceber as reações do nosso corpo, a gente consegue perceber as nossas emoções, entender o que é que está acontecendo ali, né? Nos momentos de furacão, né? No olho do furacão ali, a gente consegue se lembrar disso, a gente consegue acionar daí as ferramentas que a gente já tem, né? Que a gente vai ter a capacidade de utilizar nas situações para recuperar o nosso equilíbrio emocional. Nem sempre vai ser fácil, isso depende de um treino mesmo, um treino consciente, que no início vai ser muito mais difícil e depois vai ficando mais fácil, conforme a gente vai tomando consciência disso, né, desses processos todos, e também conforme a gente vai aumentando ali o nosso arsenal de ferramentas que a gente vai lidar, que a gente já conhece, que funcionam pra gente lidar com as nossas emoções, pra gente se tranquilizar, pra gente acalmar, pra gente diminuir os nossos níveis de estresse. A gente vai falar mais dessa parte prática, né? Como é que a gente pode perceber essas situações, se perceber, perceber as nossas reações ali corporais, as nossas emoções nas situações e como é que a gente pode montar o nosso repertório também de ferramentas para lidar com as nossas emoções nessas horas, né? Que é bem difícil e também no dia a dia, no geral, né? Pra gente se preparar já para essas situações e a gente vai falar tudo isso de forma prática na segunda parte da nossa aula. Nesse momento, eu acho muito importante a gente compreender como é que funciona mesmo o processo, como a gente tá falando aqui, né? Pra gente tornar mesmo consciente isso e não se culpar, sabe? Porque às vezes a gente se estressa, a gente, né, perde a paciência, a gente se sente nervoso, irritado e a gente começa a procurar justificativas, né, no ambiente, ou culpados, né, nos outros, no bebê, no outro familiar, né, na outra pessoa que mora com a gente, ou a gente começa a se culpar achando que a gente não deveria estar se sentindo assim, ao invés de aceitar aquilo como uma reação, né, não só uma reação emocional, mas uma reação química, uma reação biológica, uma reação que é natural do ser humano mesmo, né, que acontece ali mesmo de fato, por instinto de sobrevivência, por instinto primitivo do nosso cérebro. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente se culpa menos, né, e a gente se cobra menos, e é algo que eu sempre falo, é impossível que a gente seja sempre super paciente, né, super monge, né, e que a gente não se estresse, não perca a paciência, a gente nunca tenha os nossos níveis de estresse elevados, porque isso é natural do ser humano. Então, conforme a gente toma consciência disso, a gente deixa de se culpar ou de tentar evitar ou de tentar cortar a nossa emoção, bloquear a nossa emoção, né, evitar pensar sobre ela, evitar olhar para ela e a gente começa a aceitar, né, compreender, aceitar e buscar estratégias para lidar simplesmente, né? E assim vai ser mais fácil o caminho. Então, isso da previsibilidade e essa explicação, né, sobre as reações ali no nosso corpo, no nosso cérebro, são assim uma das principais motivações pelas quais as nossas emoções elas sofrem, né? Esses altos e baixos, esses picos de estresse e a gente acaba muitas vezes perdendo o controle ali, perdendo a paciência, né? E a gente tem uma dificuldade maior em lidar com as nossas emoções em momentos tensos, desafiadores, né? Ter uma rotina conhecida, ter uma previsibilidade, ter uma segurança nas coisas que vão acontecer, acabam trazendo pra gente mais segurança mesmo, né? E mais equilíbrio emocional. Também a gente vai falar na segunda parte ali do nosso tema e desse assunto, a gente vai falar sobre como a gente pode lidar, né, com essa imprevisibilidade, como a gente pode fornecer para nós mesmos uma certa previsibilidade em meio ao caos também, ali em meio às fases mais desafiadoras, ou às fases mais desorganizadas, assim, mentalmente e ambientalmente também, como que a gente pode lidar com isso mesmo assim. Outro ponto que é muito importante a gente abordar quando a gente fala da influência nas nossas emoções, né, na instabilidade das nossas emoções na vida com um bebê, com uma criança pequena, é a influência da construção social, né, sobre a gente como família, a gente como mulher especificamente, até porque nós mulheres, desde pequenas, né, desde muito cedo, a gente cresce com um imaginário, né, um ideal do que é cuidar, né, do que é cuidar de uma casa, do que é cuidar de uma família, e isso acaba refletindo muito ali numa pressão que é natural já na vida da mulher, né, que vem dessa construção social justamente de que a casa precisa estar sempre impecável, de que todas as tarefas da casa precisam estar em dia, né, de que os compromissos, a vida, a saúde, o bem-estar de todos os integrantes ali da família, os moradores da casa
precisam estar sempre ok, né? Precisam estar sempre em dia. E de que tudo isso é responsabilidade da mulher, né? Por mais que nós já tenhamos evoluído muito hoje em dia em relação a isso, ainda existe muito sim desse peso, e muito desse peso acaba sim sobrecaindo nos ombros da mulher, né? Mas claro, existem sim, muitos pais que são conscientes do seu papel, da sua responsabilidade, existem muitas outras configurações de família, muitas outras realidades, e sim, na verdade, essa sobrecarga de funções e essa expectativa social, né, sobre a gente sempre tem que dar conta de todos os pratinhos, né, de manter todos os nossos pratinhos equilibrados ali, girando, acaba conflitando mesmo com essa impossibilidade de dar conta de tudo, justamente com uma criança pequena, com um bebê recém-chegado ali, recém-nascido, ou com uma criança vivendo demandas mais altas, fases mais desafiadoras, muitas vezes isso somado à falta de rede de apoio, né, de uma rede de apoio eficaz. Então tudo isso conflita, e aí o que acontece de novo, né? Aquela sensação de perda de controle, de imprevisibilidade e a elevação dos nossos níveis de estresse, né? Porque a gente não consegue controlar, a gente perde ali aquela noção, aquela sensação de que a gente poderia controlar tudo, de que a gente deveria, né, controlar tudo e manter tudo funcionando perfeitamente, dar conta de apagar todos os incêndios, e a gente, sem ter essa sensação de controle, sem ter essa segurança, essa previsibilidade, a gente é colocado de novo nesse estado de alerta, esses níveis de estresse elevados, e aí qualquer coisa mesmo se torna um estopim, né? Normalmente as emoções ou as reações da criança, que talvez não nos causariam tanto desconforto assim, acabam sendo muito mais intensas pra gente quando a gente soma com tudo isso, né? Com todos esses outros estímulos, informações ambientais aí à nossa volta. E, de fato, assim, o social, ele é muito importante mesmo na nossa vida, né? Seria muito fácil eu dizer, é só a gente não ligar pra isso, né? É só a gente não dar bola, não dar importância, a gente saber que a gente não precisa dar satisfação, se justificar, né? E, de fato, a gente não precisa mesmo, mas eu sei que isso acaba pesando em alguns momentos, sim, e que a gente vai se sentir pressionado, culpado por conta justamente dessa construção social. E nós somos seres sociais, o ser humano, ele é um ser social. Isso significa que para nós, seres humanos, a aceitação é muito importante, né? O sentimento de pertencimento a um grupo é muito importante, o sentimento de reconhecimento, de validação. Então, tudo ali que nos coloca uma sensação de que nós estamos inadequados, né? Nos coloca aí num sentimento estranho mesmo, um sentimento bem desconfortável. A gente não se sente parte, né? A gente se sente de fato não aceito. Então isso acaba trazendo uma pressão maior, uma culpa maior pra gente. E de novo, o pulo do gato não está em a gente tentar evitar que isso aconteça, que esse sentimento apareça. É a gente tomar consciência do porquê ele aparece, né? Por que a gente se sente assim? De onde vem isso, né? E é justamente a gente entender que, poxa, faz parte, porque eu sou ser humano, é normal eu me sentir assim, tem um fundamento eu estar me sentindo assim. E a gente conseguir racionalizar isso, né? Eu estou me sentindo assim, por quê? Porque é da constituição humana, né? Tudo bem eu ter esse sentimento de que eu tô inadequado ali à expectativa social, mas racionalizar, né? Mas eu não preciso dar conta de tudo, né? Eu não preciso manter, é sobre-humano, né? Manter todos os pratos girando, ninguém dá conta, né? Esse é o ponto, ninguém dá conta mesmo sem uma rede de apoio, e a gente conseguir não evitar isso a qualquer custo, não se sentir culpado por se sentir assim, mas racionalizar esse sentimento, racionalizar quando aparece e tentar procurar formas de amenizar isso, né? Procurar formas de entender o que eu posso abrir mão nesse momento, né? O que eu posso abrir mão nessa fase, o que eu preciso focar nessa fase, qual que é a minha prioridade, o que eu preciso dar prioridade agora. E tudo bem se o sentimento aparecer, ele apareceu, você questiona os seus pensamentos, né? Você questiona o que você está sentindo ali, se aquilo realmente é válido, se aquilo realmente tem fundamento, ou se é só parte mesmo da construção social, né? Se é algo ali inerente mesmo a essa construção social. E aí sim você pode racionalizar e tentar descansar com isso, né? Entender que tudo bem, cada coisa tem um momento, e agora é o momento de focar no que você pode focar, naquilo que é possível ser feito nesse momento. E de novo vai ser um exercício que no começo vai ser mais difícil mesmo, a gente ainda vai encontrar dificuldades,
E depois vai ficando mais fácil quando a gente vai tomando consciência do que está acontecendo, de como a gente está se sentindo naquele momento, né? A gente se pega naquela situação, assim, que a gente tá... Esse é um dos exercícios práticos, na verdade, né, da segunda parte, mas quando a gente está na situação que a gente tá ali se sentindo sobrecarregada, se sentindo culpada porque não tá dando conta de tudo, né, de fazer tudo, de manter tudo em equilíbrio, a gente, naquele momento, a gente conseguir fazer esse exercício de questionar o que a gente tá pensando, de se dar conta do que a gente tá sentindo e por que a gente tá sentindo e entender que aquilo faz parte, que aquilo é uma reação natural, que você não precisa levar aquilo a ferro e fogo. Aquilo, assim, os seus pensamentos, né, de que você deveria, de que você precisaria dar conta, precisaria estar fazendo, e não, né, quando não necessariamente. Vai ser um exercício mais prático mesmo para a próxima etapa. E é importante a gente entender isso, né, nada de culpa por sentir algo que é natural do ser humano, que é inerente ao ser humano. Outro aspecto que vai influenciar na forma como a gente lida com as nossas emoções, com a estabilidade das nossas emoções e com a dificuldade em lidar com as nossas reações emocionais diante das emoções das nossas crianças, é a construção emocional sobre a infância que nós tivemos, né? Que nós formamos desde a nossa infância, inclusive, e durante toda a nossa vida até aqui. Então, assim, inevitavelmente, a forma como a gente reage, a forma como a gente se sente diante das emoções, das reações emocionais da nossa criança, vão nos lembrar, ainda que não tão consciente assim, da maneira como a gente era acolhido, né, na nossa infância, de como a gente aprendeu a olhar para as nossas próprias emoções, para as emoções das outras pessoas, das outras crianças. E de novo, assim, não diz respeito só sobre a nossa infância também, diz respeito de como a gente aprendeu a olhar para os outros, olhar para a infância de uma forma geral, né? Até antes de termos filhos, inclusive. E depois de termos filhos, muita coisa acaba mudando, né? A gente acaba se conflitando mesmo com as coisas que a gente acreditava, que a gente pensava, que a gente vê que na prática não é bem assim. Mas a forma como a gente olha para as emoções da criança, como a gente olha para a infância, né? Os valores que a gente vai formando sobre a infância durante toda a nossa vida, desde a nossa própria infância e da maneira como a gente recebia acolhimento ou não recebia, vai influenciar hoje, sim, na forma como a gente olha e lida com a nossa criança, com as emoções dela. Então, assim, o choro, a bagunça, a necessidade de movimento da nossa criança, a necessidade de colo, de contato, né, de proximidade ali, de mais atenção, né, aquelas demandas maiores, como nós éramos acolhidos nisso tudo quando éramos crianças, né? Isso vai fazer muita diferença. E depois, como a gente foi aprendendo a olhar para tudo isso socialmente, né? Essa construção social de novo ali sobre a infância, tudo isso vai pesando de fato. Porque é muito comum que muitos de nós tenhamos crescido ouvindo e vivenciando, né, que chorar é errado, que se movimentar muito, que fazer bagunça é errado e muitas outras demandas, muitas outras emoções, reações emocionais. Muitas vezes nós somos cortados, punidos, né, tolhidos ali e aprendemos a ver isso como inadequado, né, como errado também, como algo que não deveria ser tolerado mesmo, né, que como se fosse um comportamento que devesse ser corrigido, né? Então tudo isso acaba nos colocando diante da nossa criança que está vivendo, que está demonstrando tudo isso agora, como algo meio conflitante, né? Se eu não tive o direito de me expressar, se eu não fui acolhida, né? Como é que eu vou conseguir acolher agora? Como é que eu vou conseguir dar conta dessa demanda agora, né? Se eu sempre vi isso como inadequado, se eu não aprendi a suprir, se eu não aprendi a acolher, como que eu vou fazer isso agora, né? Então, de novo, é aquela imprevisibilidade, né? De novo, aquela sensação de insegurança, de não saber como fazer, de não saber o que fazer, se é certo, se não é certo, né? Eu não recebi, então como é que eu posso oferecer o que eu não recebi? De novo, isso nos coloca ali numa situação bem conflitante do ponto de vista emocional mesmo, né? Desestabiliza mesmo também as nossas emoções. Então a gente precisa começar a olhar para isso, né? Sempre que a nossa criança se comporta, sempre que a nossa criança reage, demonstra uma emoção mais intensa, mais desafiadora para nós, é o momento da gente fazer um exercício também
de olhar, né? O que que aquela emoção, o que que aquela reação, o que que aquele comportamento provoca em mim, né? O que que aquilo me incomoda, o que que liga, o que que me lembra aquilo, né? Qual o valor que aquilo me lembra. E aí a gente começar, né, depois de identificar o que é que aquilo provoca, né? Qual emoção, qual a lembrança e aí qual pensamento que aquilo me provoca, a gente começar a questionar esse pensamento ou esse valor nosso, né? Se isso realmente é fato, se isso realmente é válido, se isso realmente tem a ver com o que eu acredito ou com o que eu quero oferecer para minha criança agora. De novo, vai ser um exercício, a gente vai aprofundar mais na segunda parte também. E assim, pessoal, para algumas pessoas isso vai ser mais tranquilo de lidar, de acessar, sabe? Para outras pessoas não, porque as histórias são muito diversas, né? As realidades são muito diversas. E às vezes acessar o que aconteceu ali com você, com a sua infância, entrar em contato com as suas emoções pode ser algo bem dolorido mesmo, bem desafiador, pode ser algo que você nunca fez antes, né? Algo que você nunca parou para fazer, nunca tentou entrar em contato ou sempre evitou, e sempre evitou talvez por algum motivo que fosse mais dolorido, que fosse mais difícil ali de elaborar, de lidar. Então assim, para algumas pessoas basta exercitar, né? Basta numa conversa nossa aqui, por exemplo, numa aula como essa, a gente já vai conseguindo tomar consciência e exercitar a pensar, né? Olhar para dentro ali, o que está acontecendo naquela situação comigo, qual a emoção que aquilo me provoca, me acessa, qual pensamento, qual o valor, né? Qual crença minha. Para algumas pessoas não, para algumas pessoas isso vai ser extremamente difícil. Algumas pessoas simplesmente não vão conseguir olhar de fato para dentro tão fácil assim. E algumas pessoas vão precisar de ajuda para isso, né? Por mais que ela consiga olhar, talvez, e identificar, isso vai provocar nela coisas que ela não vai conseguir lidar, elaborar e resolver ali de uma forma tão simples assim. Então, assim, pode ser muito válida uma ajuda profissional mesmo, né? Para as nossas emoções, para conseguir acessar as nossas emoções, lidar, conhecer melhor as nossas emoções de perto, individualmente, cuidar mais da gente. Se esse for o seu caso, assim, se isso for muito difícil para você, se for dolorido, né? Se você identificar que você não tá conseguindo lidar com isso, com essa parte, lidar com as suas emoções, se tem uma parcela ali da sua infância, das suas emoções que você acha que precisa de um cuidado, de um carinho maior, de um acolhimento maior, procura ajuda, né? Procura ajuda. E eu tô aqui para ajudar também. Se você não souber como buscar ajuda também, né? Conversa comigo, vocês sabem, né? Eu tô aqui. Conversa comigo, me procura, eu ajudo, eu te dou o direcionamento, te oriento da forma como for preciso orientar e a gente busca essa ajuda juntos, tá? O que não pode é deixar de cuidar de você, é deixar de cuidar das suas emoções, é se negligenciar o seu cuidado, né? A sua saúde mental, a sua saúde emocional. Não pode, porque em algum momento isso vai explodir, tanto em você, né, como vai respingar também nos membros da sua família, na sua criança, nas suas crianças, nas pessoas com as quais você convive, e muita coisa vai melhorar quando você conseguir lidar, olhar melhor para as suas emoções. E além de tudo isso, outro aspecto que vai influenciar bastante ali na oscilação, né, emocional nossa, na nossa dificuldade de controle, de regulação emocional, é o cansaço físico, a sobrecarga física, né? Quando a gente está muito cansado, quando a gente está sempre naquele estado de exaustão mesmo, né, ou privação de sono, a gente acaba produzindo menos serotonina, que é um hormônio, né, uma substância responsável por aquela sensação de bem-estar, pelo nosso bom humor, pela nossa disposição, pelo relaxamento. Então, com uma baixa de produção de serotonina no nosso organismo, né, as nossas emoções vão reagir a isso. Então, é natural que a gente se sinta mesmo mais irritado, mais impaciente, né, com um pavio mais curto o tempo todo, e qualquer coisa pode ser estopim mesmo para uma explosão nossa, né, para nossa perda de controle, para nossa perda de paciência, desde as coisas mais banais e mais corriqueiras que normalmente não nos tirariam do sério, como as coisas mais intensas, né, mais recorrentes e mais desafiadoras. E aí, somado a isso, o que é que vem também? Vem privação de sono, vem fome, muitas vezes, né? Porque a gente não se alimenta, né? Em alguns dias a gente não consegue se alimentar direito, não consegue se alimentar nos horários que deveria, e a gente vai negligenciando o nosso autocuidado, as coisas que a gente precisa fazer por nós mesmos. E aí, além da baixa na produção ali de serotonina, né? Desse hormônio responsável pelo bem-estar, pelo bom humor, o
que acontece? Tem uma alta na produção, na liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que eleva, né, os nossos níveis de estresse. Em alguns momentos do dia, em alguns momentos ali do nosso dia a dia, vão ocorrer picos, né, na liberação desse hormônio, desse cortisol. E aí o que vai acontecer, né? Os famosos estopins, as explosões nossas, os nossos episódios de irritabilidade, né, de impaciência mais intensos vão acontecer nessas horas também. Então, além de tentar ajustar ali as condições do nosso dia a dia, né, e de ajustar a nossa rede de apoio, que eu já vou falar daqui a pouco também, é muito importante que a gente vá aprendendo a identificar as reações do nosso corpo. De novo, né? Que é o assunto da nossa próxima aula, né? Da segunda parte da nossa aula aqui. A gente aprender a identificar as reações corporais das nossas emoções. Por quê? Porque a gente vai prever os picos, né? A gente vai prever que aconteçam as explosões, porque é natural que a gente sinta o que a gente sente, mesmo as emoções que a gente considera negativas, né? Elas são saudáveis também. O que não é saudável é a gente sempre perder o controle, né? É a gente sempre explodir, é a gente sempre deixar que as coisas saiam ali dos trilhos, né? E a gente sempre esteja naquele estado insuportável, né? Que a gente não consegue realmente ficar bem com aquilo. Isso não é saudável, né? É saudável sim que a gente oscile as nossas emoções, que a gente conheça as nossas emoções, mas estar sempre na perda de controle, né? Estar sempre na explosão ali constante o tempo todo, isso acaba não sendo saudável, né? E já entra num setor que a gente chama de estresse tóxico, né? Que realmente vai ser tóxico para o nosso organismo, né? Essa intensidade de ocorrência, né? O tempo todo perdendo controle, o tempo todo perdendo controle, uma sensação de exaustão constante, de infelicidade constante, né? De irritabilidade constante. Isso vai produzindo mesmo reações químicas que não são saudáveis para o nosso corpo. E para tudo isso estar em equilíbrio, né? Todos esses processos que a gente falou até aqui estarem em equilíbrio, rede de apoio é fundamental e autocuidado é fundamental também. Só que o nosso autocuidado, né? A gente saber ali identificar as nossas emoções, identificar as ferramentas, né? Que vão funcionar melhor ali pra gente lidar com as nossas emoções, recuperar ali o nosso equilíbrio emocional, não pode recair ainda sobre as nossas costas como mais uma tarefa, né? Uma sobrecarga ainda. Então, além de dar conta de tudo, então eu também tenho que me cuidar, né? Dar conta de tudo e cuidar de mim, cuidar das minhas emoções e aprender sobre as minhas emoções e identificar as ferramentas, né? Tudo isso ainda, né? Como uma carga a mais ali. Então, não vai funcionar se for assim, né? Muito pelo contrário, vai ser só mais um aspecto ali, vai ser só mais um elemento mesmo estressor, né? Não vai funcionar. Então, de fato, rede de apoio é essencial aqui nesse aspecto. E assim, o mundo ideal é que a gente pudesse sempre nessas horas, né, não só nessas horas, mas sempre poder acionar a nossa rede de apoio e que essa rede de apoio fosse eficaz mesmo, que a gente sempre pudesse contar, que fosse uma rede de apoio preparada, que fale a nossa língua, né, que realmente nos dê todo o suporte necessário. Mas a gente sabe que esse é um mundo ideal, pelo menos para a maioria das famílias, para a maioria das realidades, né? Não é bem essa a realidade, né? Não é o que acontece, não é o que deveria ser o ideal, né? Acaba não acontecendo dessa forma. E sim, ali na segunda parte da aula a gente vai falar do que a gente faz, né? Como fazer quando a gente não tem rede de apoio, quando a nossa rede de apoio não é eficaz, né? Não é da forma como a gente precisaria, esperaria, né, que ela fosse. E também, se a gente tem uma rede de apoio, se a gente sabe que a gente vai ter uma rede de apoio, se a gente já tem, como que a gente pode acioná-la da forma mais eficaz, como que a gente pode preparar melhor essa rede de apoio, como que a gente pode delegar, né? Como que a gente lida ali e inclui a nossa rede de apoio no nosso dia a dia, de uma forma mais prática, de uma forma mais eficaz mesmo e válida, né? Mas o que eu quero já abordar nessa primeira parte sobre a importância da rede de apoio é que a gente precisa ter consciência, né? Ainda que a gente não tenha essa rede de apoio, a gente precisa ter consciência de que todas as demandas não são responsabilidade de uma só pessoa, ainda mais quando essa uma só pessoa está responsável por criar um ser humano, né? E eu tô falando aí de quem tem uma criança em casa, então imagina quem tem duas, três, né, crianças em casa ou mais, enfim. Então criar outro ser humano é uma das tarefas mais difíceis, mais desafiadoras realmente. É uma responsabilidade não só física, né, mas mental, psicológica, emocional,
muito grande. Então, assim, tomar essa consciência de que mesmo sem rede de apoio, nós não temos a responsabilidade de lidar com todas as demandas é muito importante. Aí, Carol, mas como que eu faço então, né? Se eu não tenho rede de apoio, né? Se as realidades são muito diferentes mesmo, tem gente que não tem ajuda pra nada mesmo. Então, assim, a gente vai ter que aprender a abrir mão de fato do que não é essencial nesse momento, do que pode esperar, do que pode ser deixado para depois, né? Como que a gente pode estabelecer as nossas prioridades, o que é de fato prioridade, né? O que é, na verdade, uma expectativa social, o que foi implantado ali, né, como expectativa pra gente, que a gente acha que a gente deveria dar conta de fato, e que não, e que na verdade não, que na verdade pode esperar, ou que na verdade pode ser deixado para depois, ou deixado para lá, né? A gente nem precisa realmente assumir, a gente vai na falta de uma rede de apoio, de fato a gente vai precisar fazer esse exercício, esse movimento, porque humanamente é impossível a gente conseguir assumir todos os papéis ao mesmo tempo e ainda manter a nossa sanidade mental, né? Manter todo o suporte emocional também para nossa criança. Então, isso é a prioridade nesse momento, né? Essa é a prioridade nesse momento. Então, pessoal, eu tentei ser bem objetiva nessa primeira parte mesmo, mais teórica, né? Porque assim, eu tentei passar só realmente os fundamentos daquilo que é mais importante a gente saber, nada de muito denso, né? Nada muito pesado, coisas que vocês não precisam decorar, né? Ou saber ou se aprofundar tanto agora. Mas no final das nossas aulas, né? No final eu quero trazer mais materiais complementares, leituras, coisas que se vocês quiserem se aprofundar, se embasar mais, vocês possam também ler, né? Se aprofundar, pesquisar. E como sempre também, né, se vocês forem tendo dúvidas, a gente perceber a necessidade, a gente marca um encontro extra, né, um bate-papo extra, uma aula extra, só para falar dessa parte também. Eu quero resumir para vocês um pouco do que a gente vai falar então na próxima parte, tá? Na segunda metade aí dessa aula a respeito das nossas emoções, autocontrole e rede de apoio, para vocês poderem já se organizar para a próxima etapa. Eu tô aqui com as minhas anotações. Então a gente vai falar mais sobre a previsibilidade, né? Como que a gente pode organizar aí o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, para conseguir fornecer para nós, para nossa família, uma certa previsibilidade mesmo no meio ali da insegurança, da imprevisibilidade, né? Dos momentos mais intensos e desafiadores. Eu quero falar para vocês também sobre ferramentas, estratégias, né, de autocontrole, de tomada de consciência, estratégias para a gente conseguir se conectar ali com as necessidades da nossa criança, né, identificar ali o que é que as emoções da nossa criança provocam na gente, quais emoções despertam, quais reações, quais possíveis pensamentos, valores ou crenças que essas reações emocionais da nossa criança podem despertar e como é que a gente pode fazer esse exercício, né, de questionar esses pensamentos, questionar essas crenças, esses valores e até o que a gente está sentindo ali para conseguir se dar um espaço, né, para conseguir se dar um espaço de conhecer, de lidar e de elaborar melhor, né, aquilo para poder lidar com as emoções da nossa criança daí. Então vem aí também na parte prática alguns exercícios ligados a autocontrole, a relaxamento, foco, atenção plena, né, eu trabalho com a área da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e a TCC traz uma abordagem muito legal em relação a isso, né, do relaxamento, algo bem prático mesmo, e de trabalhar a nossa atenção plena, né, na gente, nas nossas emoções, para que isso seja cada vez mais consciente para nós, né, e identificar também na prática as nossas necessidades, né, a partir das nossas reações emocionais diante das situações, que a gente consiga identificar ali quais são as necessidades que talvez a gente está precisando suprir, sabe? É muito legal a gente aprender a fazer esse exercício, né? De a partir das nossas emoções, das nossas reações, a gente identificar como a gente pode se cuidar, como a gente pode suprir uma falta, uma necessidade, uma atenção maior para nós mesmos. E também vamos falar sobre rede de apoio, né? Como a gente falou agora no finalzinho aí, vamos falar sobre rede de apoio, estabelecimento de prioridades para nós, para o nosso dia, bem na prática mesmo, como que a gente pode preparar tudo isso, cuidar do nosso ambiente, do nosso entorno, para poder cuidar de nós mesmos e olhar para dentro. Eu acho que é isso então, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula a respeito de autocuidado, das nossas emoções, de rede de apoio. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Eu tô por aqui, só fala comigo. E se for a necessidade, a gente marca
com um bate-papo a mais para esclarecer as dúvidas a respeito desse tema, combinado? Então a gente se vê agora na próxima parte, né, na segunda metade da nossa aula sobre esse tema. Até mais, um abraço para todo mundo!